Hoje eu tenho um tema para a gente tratar aqui sobre a questão da educação de filhos. Os pais acabam tantas vezes amaldiçoando os seus filhos e às vezes de forma até inconsciente. É preciso tomar muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Os pais são a autoridade espiritual sobre a vida dos filhos e eles precisam ser zelosos com as palavras que saem da sua boca. Imagine um filho que cresce num ambiente onde ele só ouve "você não presta", "você não vale nada", o tempo todo ouvindo conversas assim, "você é preguiçoso", e "você é um tapado", "você nunca vai aprender", "você é burro", "você é uma infeliz", e palavras piores ainda do que estas, no campo da sexualidade. O fato é que tais palavras vai levando o filho a crer que ele é aquilo que os pais estão dizendo. Tudo aquilo que a gente vai ouvindo, vai se repetindo, a nossa mente absorve como uma realidade. E a pessoa então passa a ver a si mesma daquela forma. Portanto, pai, mãe, você é um profeta, mãe, uma profetisa. Você precisa ser muito zeloso com as palavras que saem da sua boca, porque, como diz a Bíblia, palavras elas têm poder de vida e poder de morte. Ou você constrói ou destrói. Ou você levanta seus filhos com as suas palavras e lhes projeta uma visão de futuro positiva, ou do contrário, você estará destruindo os seus filhos, destruindo a estima deles. Todos nós temos dificuldades na nossa vida porque nós trazemos crenças que nós chamamos de crenças limitantes. São conceitos que vêm desde do ventre da mãe, que estava ali já liberando palavras de morte em relação ao filho, em relação àquela gestação. A criança nasce e ela continua nesse ambiente de morte, aonde só houve xingos, um pai e uma mãe xingando um ao outro, um pai e uma mãe depreciando um ao outro, um pai e uma mãe humilhando um ao outro, um pai e uma mãe só liberando palavras de morte. Ainda que essas palavras não sejam dirigidas diretamente ao filho, eu quero separar essa situação, mas aonde o filho só ouve palavras de impossibilidade, o pai dizendo que está tudo difícil, que está cada vez mais difícil, e que a família é uma peste, e coisas assim, o pai dizendo, para mim tudo é difícil, para o pobre tudo é difícil. Então ele está construindo uma crença na mente do filho de que ele não vai ser feliz, de que ele não vai romper, de que as coisas são difíceis. No outro aspecto, é o pai que dirige palavras diretas ao filho, como já citei aqui: você é burro, você é um tapado, você nunca vai aprender, você é infeliz, você não presta, você nunca será alguém na vida. A criança recebe essa palavra, gente, e ela passa a ver a si mesma como alguém que não consegue. Imagina, ela cresce assim com essa mentalidade limitada. O que ela será depois? Nada. Para onde ela vai? A tendência é ir para o caminho errado. A coisa é muito séria. Comigo aqui está o pastor Joel. Pastor Joel, dá um bom dia para o povo aí. Bom dia para todo mundo aí da cidade que está nos ouvindo.
principalmente quero mandar um bom dia especial mesmo, essa galera massa aí do Tiago de Melo, onde nós temos a congregação, onde que a gente faz ali o pastoreio. Então que Deus abençoe vocês e seja mesmo firme. E queria pegar carona aqui, Pois não. apóstolo, em cima do que o senhor comentou. É a realidade hoje que as pessoas não querem ver essa realidade. Muitas vezes o que a gente mais vê é isso na sociedade. Você não presta, você não vale nada. Se eu não presto para o meu pai, se eu não valo nada para minha mãe, lá fora eu vou encontrar alguém que me dá valor. E qual é esse valor? Que talvez vai ser um preço muito caro no futuro. Na verdade, isso é, quando, por exemplo, uma menina que cresce num ambiente, numa mentalidade de que ela não presta, que ela não vale nada, ela vai se valorizar? Não. Ela vai cedo para prostituição, não vai? Vai, que ela quer dar linha logo, ela está cansada de ouvir essas palavras. Ela nasceu em cima, ela começou... Sim, mas a própria mente é formada com aquele sentimento. Chega mais para cá um pouquinho, para aparecer nós dois aqui nesse vídeo. Aí, deixa eu puxar aqui. Aí, garoto, põe seu microfone pertinho. Isso aí. Pronto. Então, mas ela acabou contraindo essa visão de que ela não presta. Então, moral da história, de que ela não é amada, de que ela não é importante, então ela não vai achar que Deus ama ela, porque os pais não amam. Isso aí. Certo? Ela vai Certo, transferir isso para correto. Deus, ela vai transferir isso para toda pessoa em figura de autoridade. Esse é outro fato, não é? Aonde ela também não vai respeitar ninguém, porque ela não foi respeitada por ninguém. Onde ela não vai valorizar o próprio corpo, então ela se entrega à prostituição. Onde essa menina vê, e não só o caso da menina, como do menino, também, da criança, isso aí. ele não se vê como alguém importante, e aí a criminalidade está perto, o tráfico está perto, e mostra um caminho para ele, onde ele é absorvido, onde ele é aceito, não é? Aí ele começa a ostentar, ele começa a se sentir importante, respeitado, não é assim? É isso aí. Em cima disso aqui, véio, se a rejeição, ele te leva você para fora de casa. Aham. E lá fora você é abraçado por um grupo. Qual é esse grupo? Ele vai te ensinar um caminho. Em Provérbios fala que tem caminho que parece que é bom, mas é caminho de morte. Caminho de morte. Então, isso tem hora que a pessoa entra nesse caminho que acha que ele é bom. Logo no início do crime, tudo é bom. Porque tudo que você não tinha em casa, você conseguiu ter lá. Exato. Você conseguiu ter apoio, você faz errado, mas você é o cara. Exato. Tá entendendo? Se você faz certo, você também é o cara. Porque, por exemplo, que um menino de 12, 13 anos, ele põe uma arma na cintura, ele se sente empoderado. Sim. Ele sente com poder, ele é o cara. Ele se sente que a arma deu respeito pra ele. O cara passa e bate continência pra ele. Você é o louco agora, mano. Você vai dominar isso aqui. E começa... Por causa dessa sede, vejam só. E o desejo... Deus fez o homem com esse desejo. Deus colocou no homem a autoridade para reinar. Isso aí. Chamou por cabeça, né? Deus coloca para isso na face da terra. Então, há dentro dele esse sentimento, esse desejo, ainda que ele nem tenha consciência dele. Qual é a grande necessidade das pessoas? De se sentirem amadas, de se sentirem importantes. Então, se ele não foi criado num ambiente onde ele se sente amado, onde ele se sente importante, onde ele aprende os valores de família, valores de respeito, valores morais, valores éticos, então ele vai caminhar para qualquer outro caminho aonde ele seja reconhecido, aonde ele tenha a oportunidade de ter autoridade, de ter domínio, de ter alguma liderança. Algo que eu sempre falo, que eu acredito, há duas sociedades. Há uma sociedade que foi criada pelas próprias pessoas que tem essa rejeição. É o grupo de pessoas que se combinam. Aonde que eu acredito que a maioria das vezes o crime é este grupo. Tá entendendo? É aquele grupo de pessoa que ele se sente que ele não é um nada, mas ele quer ser. E aí a única forma que ele pode ser, ele vai praticar, ele quer o respeito. Então ele não consegue ter respeito, então ele impõe o respeito com a arma na cintura. Sim. Ele impõe. Então, e isso tem sido crescente pela falta da estrutura familiar. A gente hoje, como pastor, como igreja, a gente tem de vir trazer esse conceito e começar mesmo a ministrar as pessoas a valorizar a nossa família.
Pastor, uma mãe não pode... Sim. De maneira nenhuma, eu acho, mas na hora que ela ter girado, que o menino fez algo errado, você é uma miséria, você não vale nada. Você não presta, você não tem futuro, você é vagabundo. Você é vagabundo. Essas palavras, eu cheguei a ouvir essas palavras. Falei assim, pastor, por que, pastor, você conheceu? Eu conheci que eu fiquei chateado muito com aquilo e revoltado. Palavras, hoje eu tenho um bom relacionamento com minha família, pedi perdão aos meus pais, que eu também errei muito, mas que hoje a gente vê isso. A mulher engravidou e não queria ter filho, essa miséria veio para atrapalhar a minha vida. Esse menino, de jeito do ventre ali, ele já está sendo amaldiçoado. Aí ele cresce com 10, 15 anos, o menino é o quê? É o bandidão. Ele é que manda naquela. Mas quem profetizou e quem abriu a porta para essa legalidade entrar na vida dessa criança? Exato. Quem é? Quem tinha São os pais, né? a palavra para abençoar, amaldiçoou. Estamos falando sobre na área sexual. Muito importante o senhor tratar isso. Tem pai que cria o menino para dizendo assim, isso aqui é para pegar todas. Você está incentivando seu filho o quê? Ele é macho. Você é um prostituto, né? Aí pega o pinto do menino, é isso aqui. Começa... Eu vejo isso, eu vivo e tenho convivido com essas coisas. Estou falando de coisas que eu vejo. Não é que alguém falou... Deixa eu só dar uma explicação. Pastor Joel é um dos nossos pastores. E ele trabalha num bairro na cidade, numa região na cidade, e ele faz um trabalho no seu bairro e em outros bairros na nossa cidade, em Eunápolis, na Bahia, aonde é periferia mesmo, não é? Na Baixada mesmo, não é isso? Isso aí. Nas comunidades super carentes, onde infelizmente as políticas públicas não chegam. Não é? Falta respeito a essas comunidades pelos políticos, e parece que os políticos, quanto mais as pessoas não tiverem os recursos, para eles é melhor, para que eles possam manipular, não é? Sim. Então, Pastor Joel faz um trabalho de resgate com jovens nas periferias da cidade, não só no seu bairro, como em outros bairros da cidade, um trabalho de resgate mesmo, tirando a moçada da droga, do tráfico, da prostituição. Então, ele tem um linguajar todo seu, todo próprio, e então é bom que eu diga bem isso, porque é a linguagem da moçada mesmo. Inclusive, ele tem um programa de rádio aqui no domingo, que o estilo de batidão gospel, que o estilo de música é funk, não é? Rap. É rap, só pancadão. É pancadão, meu irmão. Pancar o inimigo, velho. Pancadão, sabe? Então, e fazem um trabalho fantástico. Ó, em nossa igreja no Alecrim, por exemplo, no bairro Alecrim, nós temos lá um trabalho com capoeira. Capoeira e karatê. E karatê. Não é para dar oportunidade a esses jovens, a esses adolescentes, porque, infelizmente, meu irmão, os valores estão investidos. Por exemplo, um dia desse eu vi, nos Estados Unidos, um menino de 11 anos que manda uma carta para o presidente Trump, dizendo para ele que ele tinha um cortador de grama, ele cortava grama para as pessoas, era o seu trabalho, ele ganhava dinheiro e tal, e que queria cortar a grama do jardim da Casa Branca. Marcaram, a assessoria marcou e tal, no dia combinado, está lá o menino, com aquele cortador de grama, aquele que você vai arrastando com o carrinho, e ele para lá, para cá e tal, mandando ver. Aí o presidente veio para cumprimentar. E quem disse que ele parava para cumprimentar o presidente? Não, o negócio dele não era ibope, o negócio dele era cortar a grama da casa. Fazer a obra ali. Não é? Aí teve que vir um assessor para falar com ele, olha, para aí, para você cumprimentar o presidente e tal, e tal. Não é? E o presidente veio para dar uma moral, eu achei aquilo muito bonito. Não é? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se é no Brasil, isso tinha virado notícia nacional, estava no Jornal Nacional, e procuradores e direitos humanos, não sei o quê, a turma do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tinham entrado, que isso é exploração infantil, pondo o menino para trabalhar, não sei o quê e tal, seria uma loucura. E nos Estados Unidos o presidente foi lá para cumprimentar o menino de 11 anos que ofereceu de lá cortar a grama lá da Casa Branca. Aí eu vejo, no Brasil é proibido o menino trabalhar. Uma coisa, gente, a gente precisa diferenciar, é o trabalho escravo.
Esse jamais. O outro é a criança aprender a trabalhar desde cedo, poder ajudar na casa. Aí é interessante, o menino não pode trabalhar. Pais, mães me procuram pedindo ajuda, me ajuda a conseguir uma oficina, um lugar, um comércio, meu menino aprendeu a profissão. Você vai no comerciante, você vai no empresário, e às vezes até o pequeno empresário, ele diz, eu não posso, porque senão a Justiça do Trabalho vem para cima de mim. O Ministério Público do Trabalho vem para cima de mim. Então, o Ministério Público do Trabalho está fazendo o papel dele. Qual é? Cumprir as leis que tem. Ele tem que zelar pelas leis. A questão não é o Ministério Público do Trabalho. A questão é que as leis precisam ser mudadas. Porque se a criança não pode trabalhar, pastor, eu me lembro quando menino eu saía vendendo pão com carne. Quando menino você vendia o quê? Geladinho, picolé, pastel, bolo de empim. Isso tudo Então, fazia aqui. Pegava carreto, que nem os caras falam que é frete, na porta dos mercados. A galhotazinha, que é o carrinho de mão. Pá. Como a gente está gravando e vai pro meu canal do YouTube, então a gente tem que explicar, porque na nossa região aqui tem um nome. Pra gente aqui é a galiota, né? Galiota, carrinho. Pá. É o carrinho de mão. Carrinho de mão. Aquela carrocinha. Então, pegava frete. Pegava frete. Que é levado do mercado, da feira, a compra que o pessoal fez e ganhou uma pontinha. Isso aí. Não é? Bem, menino não pode fazer isso. A lei proíbe. Mas o menino pode ser cooptado, chamado, convidado para o tráfico e ele ser aviãozinho, e ele levar droga. E um moleque desse faz 200, 300 reais numa semana. Semana não, tio, depender. Isso aí é mais. É na hora, numa viagem hora, só. Aí eu digo, aí o menino levanta uma grana dessa, vamos pôr uma média de 300 reais por semana, média. Pode ser isso aí. 300 a 500 reais por semana. Um menino de 9, de 10, de 11 anos, por aí afora. Ou menos. Menos, porque chega a certo ponto o seguinte. Pela inoção que eu vivo ali, a gente vê. O camarada, ele pega uma criança dessa e manda fazer uma viagem. Primeiro ele vai dar uma ponta em dinheiro e vai dar alguns presentes para ele ficar empolgado. Ele vai crescendo, aí ele vai pegando gosto para coisa, aí vai ficando fera, vai ficando conhecido. Então ele começa a ter mais recursos. Aí o cara começa. O cara hoje ele começa simplesmente fazendo viagem. Com 16, 15 anos, aqueles que são cabeça, que não se envolve a ser usuário, que tem uma cabeça é isso que a gente diz, que está tudo errado, mas cabeça nesse momento. Melhor o cara está ostentando de carro. Então veja só, aí um menino desse, que dentro de casa ele não tem amor, ele não tem atenção, ele não tem o respeito dos pais, ele não tem o dinheiro, está faltando as coisas, aí ele ganha 500 reais, 300, 500 reais numa semana, fazendo, sendo aviãozinho. E a primeira coisa que ele faz, vai no mercado, ele compra tudo de compra e bota dentro de casa. Por quê? Porque se ele tem necessidade, ele tem falta, então ele quer ter. Então ele vai fazer uma compra boa, ele compra um celular bacana, aí já começa, não é? já. Ele compra tênis de marca, ele compra roupa de marca, cordãozão, e ele começa a sentir a autoridade, começa a sentir o cara. O boy da quebrada, mano. Entendeu? Então, é muito sério. Estamos falando de coisa que é muito séria. Sabe? Voltando isso aí que o apóstolo falou. Tem uma coisa que eu sempre falo na minha sala, eu falo isso aqui. Todo mundo quer ter, velho. Todo mundo quer ter. O rico quer ter, o pobre também quer ter. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Mas pela falta de oportunidade, ou pela falta de conhecimento, ou pela falta disso aqui que a gente está falando de estrutura familiar, a gente vai querer ter do modo errado. Então... Porque a porta mais fácil que se abre para aquele que não estudou, para aquele que não sabe nada ter, se torna sendo crime. É o caminho e mais tem rápido, aqueles mais que fácil. vai cada dia incentivar. O cara quer ter um carrão, mano. A gente critica, a favela fala que o boy é o cara do centro, que ele tem mais sucedido. Mas eu também quero ter o mesmo carrão que o boy tem. O mesmo carro que o camarada tem lá, que é o filho do papai, no meu linguajar, não estou aqui maltratando ninguém, que o filho do papai tem, mano. Eu também, lá na minha quebrada, eu quero ter. Só que eu não quero ser reconhecido como boy. O maluco muito louco pega o carro, ele levanta uma verba,
no caminho errado, cata o carro, rebaixa todo e bota lá no fundo lá do carro, só para o cara entender. Boy, não, caramba, aqui é favela. Só para o cara entender. Mas ele está ostentando ele está ostentando do mesmo jeito, ele tem um sonzão do mesmo jeito. E quando cola junto, é o rachão do mesmo jeito, porque favela tem de ganhar, mano. Ou ele ganha na boa, ou vai ganhar quando chegar no final. Essa é o comando. Então, gente, a situação é essa. Nós vamos atender uma pessoa que nos liga aqui agora, viu? E daqui a pouquinho a gente volta na nossa fala aqui. Tem uma pessoa nos ligando no 98117-3262-011, está ligando para cá aqui na FM Vida, e nós vamos atender agora. Quem está me acompanhando porque está gravando, vai dar para você pegar o áudio. Manda aí. Bom dia. Alô, bom dia. Cadê nosso ouvinte? Desligou? Cortou. É Marinalva do Moisés Ex. Zé Carlos é a outra ligação? Bom dia, Zé Carlos. Bom dia. Bom dia. Lá do Santa Lúcia. Pois não, Zé Carlos. Eu estou ouvindo o seu programa sobre o Estado da Ministério do Trabalho, que foi das crianças que precisam trabalhar e quando tem que deixar o pessoal sai. Aí me pergunta, não sei se estou errado ou estou equivocado, ou se eu tenho inteligência para me esclarecer. Essas crianças que não tem nem acabou de nascer que trabalham nessas novelas, não é um trabalho não? Claro que também é, meu irmão. Está trabalhando. Pois é. Mas eu só vejo o pessoal na rua vendendo ou comprando alguma coisa. Mas tá bom, agora, então, tá? Ok, obrigado, Zé Carlos. Obrigado. Pois é. É uma pura verdade, né? Essas que estão aí, que são modelos ou que estão trabalhando em novela, também é trabalho infantil. Não é? Então, eu quero tornar claro aqui que eu não estou dando uma palavra aqui contra a atuação do MPT, do Ministério Público do Trabalho, porque o papel do Ministério Público do Trabalho é cumprir as leis, não é? E quando a lei diz que a criança não pode trabalhar, o Ministério Público do Trabalho precisa combater esse trabalho infantil. O que a gente coloca é que precisa haver mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Por quê? Se ele não pode trabalhar, ele não pode ajudar em casa, gerar uma renda. Eu volto a repetir, uma coisa é trabalho escravo, a outra é uma criança que estuda e tem um trabalho leve, uma venda de alguma coisa, trabalhar numa loja, dentro da realidade dela, dentro da condição ali que não lhe faça mal, mas lhe ajude a ser um homem, lhe ajude a ocupar tempo, onde ela tem atividade, inclusive seja remunerada, né? Onde ela tem uma pequena renda para poder ajudar a sua casa, a sua família, para aprender valores, princípios éticos, morais. É isso que é a nossa defesa. Estamos mostrando que nenhum órgão desse do governo consegue resolver um problema que se tornou um problema muito maior, que são essas crianças que são arrastadas e que ganham muito mais para vender droga. Algo interessante. São convidadas para o crime. E outra coisa, desculpa eu lhe cortar, a outra questão, um moleque desse, ele é usado para matar, porque não tem lei para ele ficar preso, não é? Tem uma outra discussão que é a questão da maioridade penal. Eu acho que a partir do momento que cometeu um crime, tem que pagar pelo crime. Teve condição de fazer o crime, tem que pagar por ele. Mas não é isso que diz a nossa lei, não é? E aí, a questão é, e o que me chegou a outra notícia aqui, me tirou a linha de raciocínio. O povo vai ligando. Bem, então, o grande problema é que esses meninos são levados para o crime, para a matança, e um moleque desse que mata um, e aí todo mundo vê com respeito no mundo da criminalidade, não é? Ele começa a ostentar porque ele é forte, ele é poderoso, ele é o cara, não é assim, pastor? Isso aí é um título, né? Tipo um ganho
um título. Tá entendendo? Você cometeu um delito desse, você já começa a ser, todo mundo olha pro cara. Que nem você olha pra uma pessoa que cometeu um homicídio. Cuidado, se afasta dele. E lá no outro local, não, vem pra cá. No mundo do crime, assim. Então vem pra cá, vai ter mais trabalho. Então ele passa a ser respeitado. Aí que São você vê um coisas que moleque gente- de 12, de 13, 14, 15 anos que já matou um bocado. Já matou e tá pronto aí. O que estava acontecendo em nossa cidade poucos meses atrás? Que não, aquela onda de extermínio que você via aí. Poucos dias mesmo você viu num salão, onde que chegou e sentaram o dedo em vários. Até Então, quem não tinha nada a ver levou bala. Levou bala. Então, gente, a gente tem que entender isso. A gente tem de buscar e trazer a nossa consciência como pastor, como igreja e toda a sociedade, ou político, todo o poder, que nós temos que reforçar e trazer uma estrutura para a nossa família e trazer os princípios que tem perdido. Isso aí. Então, deixa eu dar um alô pro pessoal que está tentando falar conosco aqui. Eu estou gravando para a gente postar no YouTube, no nosso canal. Então, deixa eu fechar essa parte aqui. Aí eu vou parar a nossa gravação e aí a gente vai abrir os microfones para atender o povo. Tá bom? Então, então veja bem. O que os pais precisam fazer? Primeiro, toda educação para que você tenha filhos honrados, filhos nobres, homens e mulheres de honra, de valor, começa na sua casa. Você pode morar na periferia, meu irmão. Você pode morar lá no meio da bagunça mesmo, lá no meio do tráfico. Você pode morar aonde for, por mais difícil que seja. Se você for um homem honrado, uma mulher honrada, e, que às vezes é honrado, mas não sabe educar, e construir e formar o seu filho, a mentalidade dele para ser um vencedor, uma mentalidade de nobreza, que ele é importante, que ele é nobre, que ele tem futuro, e você liberando palavras de fé, de esperança, de amor, você validando o seu filho, isto é, liberando palavras que venham a promovê-lo. Meu filho não tem proposta nenhuma, tá? Ruim, coisas do mal que vai levar seu filho por esse caminho. Agora ele precisa de um pai que seja homem de verdade, de uma mulher honrada, de um pai que entende o poder que tem as palavras, que entende que ele precisa construir a mentalidade de vencedor dos seus filhos, um pai que tem temor a Deus e que leva seus filhos a temerem a Deus, a amar a Deus acima de qualquer coisa, acima de todas as coisas. Saiba, Deus vai te honrar e Deus vai te dar uma família honrada. E você, porque todo mundo, ninguém quer ficar no sofrimento, na falta, com um problema com escolaridade, com escola, com um problema no meio da bagunça, no meio da criminalidade. Ninguém quer. Todo lugar, toda periferia na cidade, seja em Eunápolis, seja em qualquer lugar, tá cheio de gente boa, de gente nobre. A maioria são pessoas de bem e ele quer construir, ele quer ter a sua casa, ele quer ter o melhor. Às vezes ele tá ali, é porque é a condição que ele teve, foi aquela, mas é trabalhador, é guerreiro, é vencedor e vai vencer, meu irmão. Entendeu? Ou você vai sair dali, ou aquele lugar vai ser transformado a partir da sua vida. Sabe? A partir da sua vida você vai construir uma família honrada e você vai ser valorizado, honrado e respeitado. Guarde isso. Até mesmo no meio, nas comunidades, onde está toda a confusão de tráfico de drogas, de todo tipo de bagunça. Guarde uma coisa, até os bandidos respeitam quem é sério, quem é direito. Eles sabem quem é quem. Respeita ou não respeita, pastor? Eu queria aproveitar aqui esse momento também e dizer os valores também que a periferia tem. Tá entendendo? Claro. Talvez as pessoas olhem assim e achem que acha que todo mundo é bandido, né? Não, e não é. A maioria são cidadãos de bens, trabalhadores, porque não teve uma oportunidade, não teve o conhecimento de um estudo, não teve condição financeira para comprar um lote, outro. Acabou ali. Vem invasão, vem tudo e a pessoa... Veja no caso do Rio de Janeiro, nas comunidades, eles chamam de comunidade. A favela eles falam comunidade, não é? E é melhor falar comunidade mesmo. Veja ali, aí as pessoas acham que tudo é bandido. Não, a maioria das pessoas são pessoas de bem, pessoas sérias. Queria destacar aqui o Diel, cara bom, e ali nasceu, Diel criado... Diel é um menino daqui de Eunápolis. Isso. Fala quem é para as pessoas entenderem. Quero destacar o Diel,
cara ali nasceu ali no Alecrim ali, a história dele ali, foi criado ali. Hoje é professor da aula de capoeira, é mestre de capoeira, tem estudado, tem trabalhado hoje dando aula de capoeira sustentado, e é um cara bacana. Ele venceu, não conheceu as drogas, não conheceu o crime. Quero destacar também o Maicon, também é do Alecrim, cabra bom, hoje é músico, toca na igreja, trabalhador, estuda, fazendo os seus cursos, casou, tem família, tem sua própria casa e está ali como sendo referência. A menina, outra lá que você falou. Camila, hoje, a Camila, ali também do Alecrim, estudou no colégio ali no Alecrim, todos esses é dali, do bairro, estudou tudo ali. A Camila hoje é professora de karatê. A Camila hoje faz educação física e tem um emprego bacana, que trabalha ali no SAC e é bem reconhecida e pode ser referência para todos vocês. Quero destacar, temos o Emerson, temos o próprio Magno. Quando eu conheci, numa caminhada meio assim, a gente chegou, abraçou ele. Hoje ele está aí, bem sucedido, honrado, família. Então quero dizer para toda a sociedade hoje, para a periferia, pô, a gente só é aquilo que a gente está decidido querer ser. Isso aí. Mas você tem uma oportunidade em Cristo Jesus mudar a tua história. Isso aí. A gente está aqui para dizer para você que você pode, você vai vencer. Mas que você ouviu que você não presta, mas que você ouviu que você é um merda, que você não vale nada, eu quero dizer que você tem todo o valor, mano. Isso aí. Boa palavra. Nós temos que encerrar aqui por causa do nosso tempo, né? Deus abençoe você, Deus te encha de graça. Deixa eu fechar meu vídeo.